Olá, estamos de volta aqui no nosso mini curso de Node.js. O que é o Node.js? O Node ele é uma plataforma que utiliza a linguagem JavaScript, porém para a gente desenvolver no back-end. Sabemos que o JavaScript ele vinha sendo implementado somente no lado front-end, mais especificamente no browser, onde a gente fazia uso de tratamento de eventos de clique de mouse do usuário, ou seja, eventos bem específicos de ambiente de front-end. Porém, o Node, essa plataforma, ela vai utilizar a mesma linguagem JavaScript, porém para desenvolvimento no back-end. Então a gente usa o Node para construir rotas, para construir integração com serviços externos, serviços de pagamentos, APIs externas, banco de dados, tudo aquilo inerente ao ambiente de back-end, Então a gente pode comparar aplicações desenvolvidas com Node com qualquer aplicação construída com linguagens como PHP, Ruby, Python, Go, linguagens essas que normalmente se aplicam ao back-end. Então o Node ele se compara a todas essas linguagens aí. Quando a gente instala o Node em nossa máquina, ele também traz para a gente o NPM. E o que é esse NPM, Então, tanto o NPM quanto o Yarn é uma solução similar ao NPM, mas tem que ser instalada à parte. Então, são ferramentas que a gente instala para poder fazer gerenciamento dos pacotes e das bibliotecas que a gente precisa instalar em projetos Node.js. Então, eles são aí gerenciadores de pacotes, gerenciam dependências, bibliotecas, enfim, tudo aquilo que a gente precisa de terceiros que não está sendo desenvolvido por nós em nosso código e a gente precisa instalar. Então essa instalação a gente faz através do NPM ou do Yarn. Lembrando, o Yarn tem que ser instalado à parte. O NPM já vem instalado junto com o Node. Então a gente pode, por exemplo, para quem programa em PHP, a gente pode comparar o NPM com o Composer do PHP. A gente pode comparar também com o Gems do Ruby ou o pip do Python, que são gerenciadores de pacote aí, Bem, eu já abri meu terminal aqui com um WSL aqui que eu vou usar para esse nosso mini curso, Então a gente vai começar a ver aqui os principais comandos que a gente utiliza com o NPM, que é o nosso gerenciador de pacotes aí para Node. Vamos começar aqui com o exemplo do npm init. O npm init é o comando que nos permite estar inicializando um projeto com Node, onde ele vai criar para a gente o arquivo package.json, que é o arquivo que tem todas as instruções de tudo aquilo que vai conter no nosso projeto Node. Então ele tem ali definição do arquivo principal do nosso projeto, quem é o autor, quais dependências esse projeto precisa instalar e com qual versão cada dependência deve ser instalada. A gente também pode estar definindo nesse arquivo package.json alguns scripts para a gente executar e facilitar o nosso desenvolvimento e também a criação da versão final da aplicação. Ou seja, todas as definições do projeto Node em si vão ficar nesse arquivo package.json que é criado com esse comando npm init. Quando a gente passa essa opção "-y" para esse comando, a gente está dizendo para ele já confirmar todas as perguntas que ele faz ao rodar esse comando. Eu vou criar aqui um subdiretório de teste mesmo. Vou acessar esse subdiretório e aqui eu vou rodar um npm init sem passar o "-y". Nesse caso, ele vai fazer a primeira pergunta para a gente, que é qual o nome do pacote, e ele sugere o nome da pasta, Vou manter esse nome, é só para exemplo aqui. Ele pergunta qual versão que eu quero definir para esse projeto. Ele pede para eu descrever, colocar uma descrição básica aqui do projeto, o que é em si, eu vou deixar em branco. E pergunta qual vai ser o entry point, ou seja, o arquivo inicial, o arquivo principal da aplicação. Por padrão, ele sugere aqui o index.js, também vou manter. Pergunta se eu quero definir aqui um script de teste, um comando de teste para ser executado,
vou deixar em branco. Repositório Git eu também não tenho ainda. Tags, né, para esse projeto, não vou definir nada. Nome do autor, qual a licença, e aí depois de tudo confirmado para ele pergunta se realmente está ok, eu dou um yes e digo que sim. A partir desse ponto, nesse nosso diretório teste aqui, ele criou o nosso package.json. Se a gente exibe o conteúdo desse arquivo, então todas aquelas perguntas que a gente respondeu, ele foi preenchendo aqui, definiu um script de teste aqui com informação básica, porque eu não disse nada para ele, eu simplesmente dei enter ali, né? O autor a mesma coisa, eu não informei, e também não informei nada da licença, ele já sugeriu essa. A gente já tem uma configuração inicial aqui do projeto, futuramente a gente pode estar incluindo outros scripts aqui. À medida que a gente vai instalando dependências, ele vai criar aqui uma chave, né, dependencies aqui dentro. Se eu instalo dependências de desenvolvimento, ele vai criar uma outra chave de dependências de desenvolvimento e vai listar ali. Ou seja, esse comando init é exatamente isso, npm init, né? Então agora eu vou fazer o seguinte, vou listar o conteúdo aqui. A gente rodou npm init sem a opção "-y". Eu vou remover o nosso arquivo que ele acabou de criar. Não temos mais aí um arquivo de projeto do Node. E agora a gente roda novamente o npm init, porém passando "-y". Nesse caso, ele já cria o arquivo sem nos perguntar nada. Está me dizendo aqui da versão do meu npm para atualizar. Depois eu faço isso, não vou fazer isso aqui agora. Mas se a gente for ver aqui, não fez nenhuma pergunta, já criou o nosso arquivo, colocando as definições básicas quando a gente não informa nada. Beleza? Outro comando que é interessante, que a gente vai usar muito, é o npm install. Através desse comando, a gente vai estar instalando os pacotes de terceiros, as bibliotecas que a gente precisa usar dentro do nosso projeto. Então, uma biblioteca que é muito comum em projetos usando API é o Express, que é um micro framework para Node. O que ele faz para a gente? Ele vai tratar para a gente as rotas, definição das rotas, definição dos middlewares e dos recursos que precisam ser acessados na nossa API. Então ele facilita para a gente o processo de criação das nossas rotas em si, né? Dos nossos endpoints. Então, através do comando npm install, a gente pode estar aí instalando bibliotecas de terceiros no nosso projeto. Então o Express é um exemplo disso. Então eu dou aqui um npm install. Também pode ser um npm i, é uma abreviação aí. Então dessa forma a gente vai estar instalando o Express nesse projeto aqui, teste, tá? Vamos aguardar essa instalação aí. Então o Express vai se tornar uma dependência no nosso projeto. Então nesse ponto, se a gente for olhar novamente o nosso arquivo package.json, a gente tem uma novidade aqui. Ele veio aqui e criou a chave dependencies e está dizendo para a gente, ó, o Express é uma dependência desse projeto teste e ele precisa de uma versão no mínimo da 4.17.1. Automaticamente, ao usar o comando npm i ou npm install, o nome da biblioteca ou pacote que a gente quer instalar, ele já vai ser direcionado aqui para essa chave dependencies. Quando a gente faz um clone de um projeto, de um GitHub, por exemplo, de um projeto Node, né, para nossa máquina, a gente vai ter todas as definições de versão de tudo que precisa ser instalado para aquele projeto na dependencies que vai estar lá. Porém, nada daquilo vai estar instalado quando a gente faz o clone. Por quê? Porque todas essas dependências, elas são, por padrão, instaladas numa pasta chamada node_modules. E essa pasta, ela não deve ser compartilhada nem enviada para repositório Git, porque o que tem ali naquela pasta? Simplesmente as dependências. Então, se a gente já tem aqui no package.json a informação do que é a dependência e qual versão que precisa, então eu não preciso estar enviando
aquele pacote enorme de dependências para repositórios, porque basta você executar um install e você já vai ter todas as dependências lá no local onde você precisa. Se a gente listar aqui novamente o conteúdo da pasta, vocês percebam o seguinte: quando a gente rodou o npm install do Express, foi criada essa pasta aqui, Node Modules, e aqui dentro está o Express que a gente precisou instalar, além de todas as dependências que o Express precisa também para funcionar. Então, se a gente acessar essa pasta Node Modules e listar o conteúdo dela, a gente vai ver que além do Express que está aqui, ó, tudo isso que está aqui foi instalado porque são dependências do próprio Express para ele funcionar. Cada biblioteca que a gente instala numa aplicação Node, elas também possuem o seu próprio package.json. E lá no package.json, por exemplo, aqui do Express, estão lá listadas tudo que o Express precisa para funcionar, as dependências dele. Então, tudo isso que está aqui provavelmente estão lá no package.json do Express. Se a gente for lá olhar, vamos listar o conteúdo da pasta do Express. Nós temos aqui, ó, o package.json dele. Se a gente listar o conteúdo desse package.json do Express e formos ver aqui em dependências, a gente vai ver aqui, ó, tem dev dependencies e uma série de bibliotecas aqui, ó, que ele precisou instalar porque são dependências dele de desenvolvimento, ó. Dev dependencies, dependências de desenvolvimento, além das dependências de funcionamento em si, que são essas aqui, são as principais. Qual é a diferença de dependências para dependências de desenvolvimento? Essas de desenvolvimento a gente só precisa ter instalados enquanto a gente está desenvolvendo. Quando a gente for criar o build da aplicação para poder colocar em produção, a gente não mais vai precisar desses recursos aqui. São recursos que a gente usa em desenvolvimento. Quando for para produção, o que a gente precisa para a aplicação funcionar em si já vai estar aqui e, consequentemente, vão ser instaladas lá no servidor onde a aplicação estará disponível, né? Bom, então a gente viu aí a questão das dependências, né, num projeto Node, e a gente percebeu que dependência também gera dependência, ou seja, a gente depende do Express e, por consequência, o Express depende de outras dependências, né? E por esse motivo a gente tem aqui na nossa Node Modules aqui esse tanto de pastas aqui de coisas instaladas, beleza? Considerando que no nosso pacote, nosso projeto aqui tivesse sido baixado, clonado de um repositório Git, a gente não teria aqui essa pasta Node Modules. Então eu vou fazer o seguinte aqui, ó, eu vou remover -rf Node Modules, e agora a gente não tem mais a nossa pasta Node Modules, mas a gente tem aqui, ó, no nosso package.json o que a gente precisa para rodar essa aplicação nossa. E aí, como é que eu faço a instalação agora? Considerando que a gente fez o download e temos ali no package.json a informação do que a gente precisa, basta a gente rodar um npm install sem informar mais nenhum parâmetro, mais nenhuma biblioteca específica. Dessa forma aqui, o npm vai instalar todas as bibliotecas configuradas lá no nosso package.json. No nosso caso aqui, ele recriou o Node Modules e já colocou tudo lá de volta. Foi mais rápido porque ele usou cache, né? Foi a segunda vez que eu executei, então demorou menos. Então, quando você faz o download de um projeto Node para sua máquina e você ainda não tem a Node Modules, basta você ir para a pasta do projeto e rodar o npm install sem nenhum parâmetro, que ele vai instalar tudo que está configurado naquele package.json ali. Agora, quando você está num projeto e quer saber pelo shell aqui, né, o que você tem instalado naquele projeto, quais são as dependências, você pode rodar um npm com a opção ls. Através desse comando, ele vai listar para você aqui, ó, tudo que você tem como dependência
aqui nesse projeto. Então o Express, que foi o que a gente instalou aqui, olha o tanto de coisa que foi sendo necessário também aqui, está instalado para que o Express funcione. Esse tanto de coisa aí. Então esse comando npm com a opção ls vai te listar tudo que você tem aí como dependência. Se você não quiser a árvore por completo de dependências, então você vem para o ls aqui, passa o parâmetro depth 0. Então ele não vai montar aquela árvore e vai te dizer aqui, ó, o que você realmente depende no teu projeto é o Express. Todo aquele resto que está sendo mostrado, quem depende é o Express, não é o teu projeto. Vai ser instalado, lógico, mas o que está no teu package JSON é só o Express, por enquanto. Beleza? Então o npm com ls vai listar tudo e com esse parâmetro aqui, depth 0, aí ele lista somente o que está no package JSON do projeto em si aqui. Se eu quiser listar quais módulos ou bibliotecas estão desatualizadas em meu projeto, eu posso rodar um npm outdated. Com essa opção aqui, ele vai me dizer se existe algo desatualizado. Como tudo foi instalado agora, com certeza não vai ter nada e não listou nada aqui pra gente. Mas se você pega um projeto que está aí no GitHub aí há mais de ano e roda um comando desse aqui, com certeza você vai ter muita coisa precisando de atualização. Tá, e como que eu faço para atualizar um pacote nesse caso? Caso ele listasse algo aqui que estivesse desatualizado. Nesse caso você usaria npm update e o nome do módulo ou biblioteca. Beleza? Se você não usa, assim como o npm install, ele vai varrer tudo que precisa ser atualizado e vai fazer tudo de uma vez só. Aí cabe a você ir optar por fazer tudo de uma vez só, uma por uma, passando o nome aqui como terceiro parâmetro aqui. Então seria o npm update. Eu posso executar aqui, ele não vai atualizar nada porque está tudo atualizado já. Caso você precise desinstalar um módulo ou biblioteca do teu projeto, você vai rodar o npm uninstall. Nesse caso, você vai informar aqui qual é o módulo que você quer desinstalar. Vamos desinstalar o Express, por exemplo. Então ele vai executar o processo aí, removeu 50 pacotes. Então vamos ver como é que ficou aqui o nosso projeto agora. Está vazio, porque ao excluir o nosso Express, ele excluiu tudo que estava lá, porque era tudo dependência do próprio Express. Então a gente viu aí os principais comandos aí do npm, né? Que foi o npm init. Você pode usar a opção "-y" para não precisar ficar respondendo aquelas perguntas básicas lá da criação do package.json, né? A gente viu também o npm install, para a gente poder estar instalando dependências aí no nosso projeto. Então a gente fez o exemplo aí com o Express, né? A gente vai usar muito. A gente também viu como listar os módulos que estão instalados no nosso projeto com npm ls. A gente também viu como listar os módulos que estão desatualizados. E vimos aí como fazer a atualização ou desinstalação, né, de um módulo. Beleza?